Então, nesse momento, a senhora Ariane Angioletti, vice-presidente do Conselho Estadual do Idoso. Bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer ao convite do Conselho Municipal do Idoso, a acolhida no município. Eu que já andei tanto pelo Estado, umas outras atividades profissionais que eu fazia, nunca tinha vindo em Itapoá. Um dos poucos municípios que eu não tinha vindo ainda, né? Porque acaba que a Munesc, quando faz as coisas, faz tudo em Joinville. E aí a gente vai para Joinville e não vem para os outros municípios. Mas, embora não tenha vindo para cá, eu tenho mantido um contato bastante próximo com o pessoal do Conselho, nas atividades que a gente faz no Conselho Estadual do Idoso e até as minhas próprias atividades como advogada, dando algumas orientações. E queria começar a minha fala, primeiro, elogiando a iniciativa de se fazer audiências públicas, muito mais do que se fazer uma audiência pública, fazer o retorno da audiência pública, né, quando se chama novamente a população para se dar as explicações, né, daquilo que foi levantado. Acho que esse é o objetivo de hoje, né? Foram feitas perguntas, questionamentos, o Conselho, então, foi atrás desses questionamentos e tem as respostas, algumas autoridades e o próprio Conselho para dar para vocês. Mas, antes disso, eles me pediram que viesse aqui para falar sobre o Estatuto do Idoso e sobre o exercício do direito do idoso e suas efetividades, né? Então, eu vou fazer um corte aqui para a gente, o tempo é curto, e falar do Estatuto do Idoso são 118 artigos, e isso poderia virar uma aula de dias. Então, para a gente fazer um corte, nós vamos tratar do Estatuto do Idoso no que se referem às políticas públicas que se fazem e que se executam no âmbito do poder municipal, ok? A gente está hoje aqui com o pessoal da Prefeitura, o Conselho Municipal, então eu vou tentar explicar para vocês que muitas das nossas angústias e muito do que a gente espera que o município faça, nem sempre são políticas de município, elas precisam ser passadas e serem oportunizadas pelo poder público estadual, por uma questão de cofinanciamento, ou seja, tem muita coisa que a lei diz, nós vamos executar no município, mas quem manda o dinheiro é o Estado. Se o Estado não manda o dinheiro, não tem como executar. Então, isso é uma primeira questão que tem que ficar bastante clara para todos nós, tá? E já faço uma ressalva desde já, porque do ano passado para cá a gente anda com uma polarização política, não estou defendendo partido nenhum e nem governo nenhum, eu estou só explicando como se funciona a divisão de responsabilidades dentro da nossa hierarquia, não é nenhuma hierarquia, é dentro do pacto federativo, ou seja, qual é o papel do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, tá? Para que a gente comece a cobrar efetivamente de quem tem que ser cobrado para determinadas coisas. Algumas questões aqui que eu trouxe de colinha para falar para vocês. A primeira questão é, quando nós falamos de políticas públicas, as pessoas entendem que política pública é o dever de alguém público de executar ou de propor ou de oportunizar determinados atendimentos e serviços para a população. Política pública, ela não é bem isso. Política pública, ela é uma determinação legal sobre um objeto envolvendo todos os entes, ou seja, poder público e sociedade. Eu vou dar um exemplo para vocês, que agora anda pelo jornal para vocês entenderem isso. A gente tem uma política pública de saúde que fala de vacinação, certo? Lá diz a política pública que o Estado deve fornecer vacinas para determinadas doenças e epidemias, e o governo federal produz ou compra junto com o governo estadual, e isso vem para os postos de saúde dos municípios, as unidades básicas que vão oferecer a vacina. Isso é 50% da política pública. Os outros 50% da política pública de vacinação é responsabilidade da população, que tem que sair de casa e ir até o posto de saúde tomar a vacina. É responsabilidade dos pais das crianças, que precisam pegar a criança no colo e ir até a unidade básica para dar vacina. Então, uma política pública, por exemplo, de prevenção a doenças através da vacinação, ela não é só responsabilidade do governo.
Digo mais, ela é muito mais responsabilidade nossa enquanto cidadãos, porque se a gente vai tomar a vacina, vai se verificar que aquele número de vacinas não é o suficiente, a gente sabe que não é o suficiente, nunca será, porque nossa população cresce todos os dias, né? E aí vão começar a fazer pressão para produzir mais vacina, comprar mais vacina. Mas o que está acontecendo hoje no Brasil? As pessoas estão se negando a tomar vacina. Então a política pública ela não está se efetivando, não é porque não tem vacina, mas é porque o cidadão não está indo ser vacinado. Vocês conseguem entender? Que a gente tem a obrigação do Estado, mas nós temos a obrigação nossa, minha individual. Tá? Uma outra confusão que a gente faz quando a gente fala de políticas públicas para o envelhecimento ou para a população idosa no Brasil é sobre o papel de cada um. Se vocês pegarem o Estatuto do Idoso, em todos os itens que se fala de deveres e de direitos, está escrito lá o idoso, a família, a sociedade e o poder público. O que significa que é uma responsabilidade compartilhada. E, dependendo da situação, a gente vai chamar a responsabilidade a família ou a gente vai chamar a responsabilidade o Estado. A família, para vocês compreenderem, dentro do aspecto jurídico, é um ente privado. Ninguém pode ir na minha família dizer como a minha família se organiza e como a minha família se relaciona, porque nós somos uma entidade privada. E isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, até porque existem, eu não sei se Itapoá é isso, mas principalmente nos grandes centros, existe um desrespeito à privacidade familiar, quando a gente vai para as comunidades mais pobres, mais carentes, por parte do próprio poder público. É o conselho tutelar que entra na casa o tempo todo para verificar porque que a criança está chorando. É o pessoal do Conselho Municipal de Idoso que vai lá porque o idoso não está... porque a gente acha que o idoso não está sendo bem atendido. É a polícia que entra sem mandado porque a mulher, porque o marido estão discutindo. Mas a gente vai para a classe média, para a classe alta, isso não acontece. Porque lá a privacidade da família é respeitada. Ah, mas então quer dizer, Ariane, que tu acha que a gente não tem que ir lá fiscalizar e buscar atender às demandas e às denúncias de violência? Eu não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que existem meios de se fazer e que, muitas vezes, a privacidade das famílias não é respeitada. Por conta de preconceitos, por conta de... quando determinada região, território do município já fica com a fama de que lá tem muita briga, de que lá a criança é mais abandonada, de que lá se usa mais droga, de que lá... Então, todo mundo vai só para lá. E age como se fosse dono da lei. Então, isso é uma outra questão. Família é uma entidade privada e, antes do Estado atuar para resolver os problemas daquela família, a família precisa tentar se resolver sozinha. Muitos municípios, aqui não tem o CREAS, mas tem o CRAS, né? Muitos municípios, o CRAS acho que é acima de 40 mil, 44 mil, eu nunca lembro, é o CREAS, e aqui vocês não têm essa população. Mas muitos municípios começam a desenvolver atividades, e o CRAS acaba fazendo isso na falta do CREAS, de aconselhamento e intervenção familiar, para que a família comece a se organizar internamente para resolver os seus problemas. Não é mentira e não é vergonha a gente admitir que os nossos problemas todos sociais começam nas famílias desestruturadas. E não venham me dizer que é falta de dinheiro. Porque lá nas famílias com bastante dinheiro também tem problema. Na verdade, é falta de reconhecimento de que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, da nossa saúde psicológica. Ah, Ariane, mas por que tu está falando isso na hora que tem que falar de direitos e deveres do Estatuto do Idoso? Porque todos os direitos que a gente tem violados hoje, com relação à população idosa no nosso Estado, perpassam pelo preconceito e pela falta de respeito ao envelhecimento e ao papel da pessoa idosa na sociedade e na família. Se a gente não trata disso, e eu vou começar aqui, vou abrir o meu caderno e vou começar, olha, vocês têm direito à passagem, vocês têm direito a isso, vocês têm direito àquilo, do que isso vai ajudar vocês efetivamente? Todo mundo sabe de que direito vocês têm, vocês não sabem?
vaga preferencial, vocês têm direito a meia entradas, vocês têm direito aos transportes municipais públicos, vocês têm direito a vagas reservadas de transporte intermunicipal e estadual, vocês têm direito a receber a saúde, vocês têm direito à assistência social, vocês têm um monte de direito. Só não preciso repetir, vocês sabem. A grande questão aqui é entender de quem cobrar e que hora cobrar. Certo? Então, eu vou fazer aqui uma relaçãozinha. Todo cidadão tem direito à saúde. Todo cidadão tem direito a atendimento de saúde. Não me importa se ele é o mais rico ou o mais pobre, bateu na porta do SUS, ele tem direito de ser atendido. Aliás, falem o que quiserem do SUS, mas quando há um caso de urgência e emergência e uma pessoa bate na porta de um hospital morrendo, ela é atendida. Uma coisa é posto de saúde e unidade básica. Outra coisa são os atendimentos de urgência e emergência. Experimentem passar mal nos Estados Unidos. Vocês já entram no hospital pagando, eles cobram o transporte de maca do carro até dentro do hospital. $50. Então, vamos começar a entender o que nós temos. Um grande problema é a gestão, né? A gente sabe que a gestão é o que faz o dinheiro evaporar sem dar resultado. Agora, outra questão é, nós temos uma população hoje idosa no Brasil, que a gente precisa olhar ela com um pouquinho mais de atenção quando a gente fala de saúde. É uma população que envelheceu num momento em que a gente não falava de cuidado da saúde. A gente não falava de determinadas importâncias, até porque a ciência nem tinha chegado lá ainda. A gente teve uma grande evolução nos últimos 40 anos. Mas, vê bem, eu vou fazer 40. Quando eu era pequena, o máximo, o status bonito era fumar cigarro. Década de 70 e de 80, chique mesmo era fumar cigarro. Estou falando mentira? O que a gente tem hoje? Mas é uma cacetada de idoso com problema no pulmão. Vem cá. Foi o médico do posto de saúde que botou cigarro na boca do pessoal para fumar? Foi o governo? Foi cada um de nós, né? Eu fumei muito tempo. Mas parei antes, graças ao bom Deus. Foi cada um de nós. Eu falo muito isso porque poucas pessoas que falam para a população idosa trazem a autorresponsabilidade. A gente não tem que passar a mão na cabeça. A gente tem que assumir os erros e tentar revertê-los, né? Uma outra questão que a gente tem é um choque de geração muito grande, em que a minha avó, por exemplo, a minha avó casou para morrer casada, né? Independente se desse tudo errado na vida, se meu avô fosse um cara ruim, ela ia morrer casada. Meu avô acabou falecendo faz 10 anos, mas eles se deram bem graças ao bom Deus. Só que ela foi um tipo de mulher que a gente já vê pouco hoje. Minha avó trabalhou só antes de noivar, quando noivou parou de trabalhar, cuidou dos filhos. O meu avô trabalhava que nem um camelo, de manhã, de tarde, de noite, era professor, se aposentou. E a minha avó criou mulheres, e essas mulheres tiveram que romper com uma questão familiar de que elas queriam estudar, se formar e trabalhar. Só que a gente vê ainda hoje muitas jovens senhoras de 60 anos, a idade da minha mãe tem 60 e pouquinho, que ainda estão nesse aspecto de que elas não trabalharam, não desenvolveram atividade econômica. Não é que não trabalharam, porque dona de casa trabalha pra caramba. Não desenvolveram atividade econômica. E aí hoje a gente tem viúvas que não contribuíram para o INSS. Muitas das vezes o marido, se contribuiu para ganhar um salário mínimo, porque ele continuava tendo alguma fonte de renda, ele falece e essas viúvas ficam completamente desamparadas. Aí entra a assistência social. Agora, a assistência social, ela vai entrar, a nossa legislação, ela entra para quem realmente não tem como se sustentar e ter um mínimo de subsistência. Não é assim, ai, coitada, ela ganha um salário mínimo, vamos lá dar um BPC para ela. Não é assim. E as pessoas confundem muito isso. Porque aquela mulher, aquela viúva, ela tem família. Lembra que eu falei a responsabilidade é da família? Salvo quando a gente mostra, consegue demonstrar que a família também não tem condições de dar subsistência para aquela mulher, é que o Estado intervém. Porque, de novo, a família é uma entidade privada e a família precisa se resolver.
O que eu vejo muito enquanto advogada na minha atuação profissional são questões familiares, especialmente homens, pais, idosos, que não desenvolveram uma relação afetiva com seus filhos, que ficam viúvos, passam a depender do cuidado dos filhos, e não só financeiro, digo mais o cuidado de atendimento do dia a dia, e esses filhos não querem cuidar dessa pessoa, que é uma completa desconhecida. E sabe onde é que para esse senhor? Na assistência social do município. E aí o município tem que cuidar. Comentaram comigo que existe uma discussão muito grande aqui no município sobre vaga de LPI, né, de instituição de longa permanência, para colocar o idoso, porque o pessoal pergunta se o município não tem que ter vaga. O município não tem que ter vaga nenhuma, começa por aí. Quem paga essas vagas é o governo estadual. Todo o atendimento que a gente faz de saúde e de assistência social, eles têm níveis. O município cuida da saúde básica, saúde de média e de alta complexidade é do Estado. O município na assistência social cuida do nível inicial. Também a média e alta complexidade é do Estado. Quando a gente fala em acolhimento de idoso, esse recurso ele vem do Estado. Então o município vai fazer um convênio com a instituição que tem aqui para acolher idosos. Quem é que paga? Quem paga é o Estado, não é o município. Então não basta a vontade do município de ter a vaga. Precisa a autorização do Estado para fazê-lo. Vocês conseguem entender como isso é complexo? E como é que a gente vai dizer lá para o município que a dona Joana precisa ser acolhida numa casa geriátrica, e aí o Estado vai perguntar, mas ela tem filhos? Tem. E por que os filhos não cuidam? Porque tem que trabalhar. E? Gente, pegar um idoso e colocar ele numa instituição de longa permanência, com ele tendo família, é uma violência. É claro que cada caso vai ser um caso, mas a regra geral é que o idoso decida ir. O idoso decida ser acolhido. Porque não sei se vocês sabem, pode se florear muito por aí, mas uma instituição de longa permanência, ela cuida, ela atende, ela acolhe o idoso, mas o idoso entra e geralmente nem sai de lá. Prisão. Prisão. Onde é que eu entro o município? Agora eu vou falar onde é que vocês podem cobrar do município nisso. Preparem-se, município. O município precisa criar centros de convivência, não um por bairro, onde os idosos possam ir passar o dia, onde eles possam conviver, onde eles possam desenvolver a sua atividade social e onde eles possam receber a atenção de prevenção, não só de saúde física, mas de saúde e principalmente a de saúde emocional e psicológica. Onde a assistência social, no meu entendimento, a gente não deveria ter lá assistência social, lá o posto de saúde, lá a gente deveria ter centros de convivência familiares, não só para o idoso, porque o idoso precisa conviver com a criança, com o adolescente, com o adulto. A gente só vai desenvolver bons idosos se a gente mostrar para o adolescente o que é envelhecer. Porque vocês sabem, né, que a pessoa faz 15 anos, ela começa a achar que ela vai ter 15 anos para o resto da vida, né? E até os 20 ele tem certeza que ele não vai ficar velho. Paciência zero, aquela altivez, aquela coisa de achar que tudo pode, que tudo sabe. Mas ele começa a envelhecer. Aliás, começou a envelhecer lá quando nasceu, só que não se tocou disso. Então, na verdade, todos esses serviços, eles deveriam estar num local onde as pessoas... Mas isso é, gente, uma hipótese que eu sei que é muito improvável de acontecer em qualquer lugar do Brasil, porque a gente tem um engessamento burocrático. Mas o ideal seria, você vai para um lugar, a família é atendida, médico, assistência social e tal, e dali são encaminhados, né? Agora, se não tem isso, vamos ter pelo menos os centros de convivência. A próxima etapa do centro de convivências são os centros-dias, que o povo teima em chamar de creche. A creche para o idoso. No dia que eu ficar idosa e me levarem para uma creche, eu juro para vocês que eu me seguro na porta assim, que eu não vou entrar. Não vou entrar. Porque onde já se viu? A gente já infantiliza o idoso o tempo todo. É o vozinho, é o queridinho, é o amadinho, só vai doer um pouquinho, como se aquela pessoa, porque ficou com cabelo branco, voltou a ter 5 anos. Né? Então, o centro-dia é o local onde vai reunir isso que eu falei. A atenção à saúde, a prevenção, a socialização,
dos idosos e o exercício da própria cidadania. É onde vai ter um posto de enfermagem, que a pessoa vai medir a pressão, vai poder receber a orientação de um enfermeiro ou de um médico sobre algum mal-estar que esteja passando, vai receber os encaminhamentos para dentro do atendimento de saúde e ter os profissionais que vão praticar atividade física, atividade lúdica, as terapias ocupacionais. Ariane, mas isso é muito caro. Não é. A maior parte desses profissionais a gente consegue através de convênios, a gente consegue com voluntários. Existem muitos lugares que trabalham assim, com parcerias público-privadas. Às vezes, falta no município parar, respirar e se dedicar a fazer algo que é diferente do que já foi feito do ponto de vista burocrático, porque existe a possibilidade. Existe. É só parar, chama lá o procurador do município, existem as possibilidades de se trabalhar com parceria público-privada, sim, e existe a possibilidade de se fazer convênios, sim. Tá? Então, essa é uma outra questão. A gente tem, então, as políticas de atendimento ao idoso, que foram essas, um pouco das que eu falei, centro de convivência, os centros-dias, a política de atendimento na assistência social, na saúde, isso são políticas de atendimento. E a gente tem as políticas de acolhimento. Atender o idoso, vai lá, é atendido e volta. Acolhimento, o idoso vai e fica. E fica. Hoje a gente tem as instituições de longa permanência, em algumas cidades tem repúblicas de idosos, então é privada também, os idosos se reúnem e vão morar juntos, né, para dividir despesa. Sabe república da universidade? A gente é universitário, muda de cidade, vai lá passar um perrengue, aí se reúne 10 no apartamento, é a mesma coisa, tá? Um cuida do outro, e isso é muito interessante do ponto de vista emocional. E tem também, que agora estamos falando no Estado, e já existe em Chapecó e em Xanxerê, a família acolhedora para idosos. É um tipo de atividade que não está determinado na legislação da assistência social. Então, esse recurso, a família acolhedora não é de baixa complexidade, voltando ao que eu falei, não é um dinheiro que sai do município. Não deveria ser, né? Se tivesse tipificado, se tivesse determinado na legislação da assistência social. Alguém me diz meu tempo, que eu não marquei ele. Se deixar, eu falo até 12:30. Eu fico com fome, eu paro. Ele não está determinado na legislação, por isso o Estado não paga esse serviço. Quem é que vai pagar esse serviço? O município, a família acolhedora. Como é que funciona a família acolhedora lá em Chapecó e em Xanxerê? É uma lei municipal que determina as formas de atendimento, de credenciamento dessas famílias. Cada família que se cadastra para receber um idoso vai receber um valor de pagamento. Esse valor é de 1 salário mínimo. Tá? Não significa receber o idoso e ficar 24 horas com o idoso em casa. Então, tem aquele idoso que não tem família, mas que ele é autônomo, ou ele é independente para algumas atividades, essa família acolhedora o recebe, mas vai trabalhar durante o dia, vai ter a sua atividade, mas vai mantê-lo na casa com toda a infraestrutura que ele precisa. A FECAM, a Federação de Municípios, tem os modelos de legislação e de documento orientativo para a família acolhedora. Pessoalmente, eu ainda quero ver acontecer a família acolhedora para ter a minha opinião formada sobre o projeto. Mas, para municípios pequenos, para municípios onde a gente não tem a possibilidade de se fazer o acolhimento do idoso em ILPIs, seja por falta de ILPI, por falta de vaga na instituição, na casa geriátrica, ou ainda por falta de dinheiro mesmo para fazer esses pagamentos, talvez seja uma hipótese. Eu trabalho com casas geriátricas e o que eu mais vejo hoje é o seguinte: existem regiões aqui no estado que não tem LPI nenhuma. Aqui, Joinville é onde mais tem, região de Joinville é onde mais tem casas geriátricas em concentração. Mas se a gente vai, por exemplo, para o Alto Vale do Itajaí, lá não tem. Para o Oeste tem muito pouco. Campos Novos não tem uma instituição de longa permanência. Aí, quando o município consegue verificar que tem um idoso que precisa ser acolhido porque não tem família, porque a família está toda na cidade, para o litoral, porque ele não tem quem fique, eles pegam aquele idoso,
tiram da sua casa, da sua condição, que realmente é uma condição precária, e colocam ele na instituição onde tem vaga. Isso significa que não é na região dele. Isso significa que ele vai para longe. Se ele tinha irmãos que são idosos como ele, numa condição financeira ruim, ele já não vai receber a visita dos irmãos. Porque os irmãos não vão viajar 100, 200 quilômetros. Não tem condição, dinheiro para isso. Ele sai de uma região onde todo mundo come, sei lá, frango com polenta, e vai morar numa região em que o prato típico é farofa de pinhão. Sabe? São situações de culinária, de sotaque, de temperatura. Campos Novos é frio pra caramba, daí mandam ele para morar no litoral, sabe? Então a gente tem que pensar muito nessa questão de que manda para a ILPI. Talvez criar condições de que eles sejam acolhidos dentro do município, mesmo que por famílias acolhedoras, seja uma saída mais interessante, porque ele não perde a sua cultura local, ele não perde a sua ambiência e principalmente as suas relações. Tá? Vejam como o Estatuto do Idoso é profundo. Eu só estou falando aqui de município, não estou indo nem para o governo. Muito obrigada, querida. Deixa eu botar aqui. Esporte e lazer. Esse é um tema que eu gosto bastante. Quando a gente fala de esporte para idoso, eu acho o máximo que todo mundo acha que o esporte do idoso é a bocha, o dominó e canastra. Canastra. É isso aí. Preferencialmente tudo sentado, porque dói a coluna. Não é isso? Dói a coluna. Mas a questão do esporte e do lazer é uma outra política em que o Estado ele vai até um pedaço. Até o outro pedaço precisa do idoso. Sabe a academia de ginástica para a população? Que não é só para o idoso, né? Mas o pessoal chama de academia do idoso. Eu acho legal, na Conferência Estadual do Idoso, todos os municípios colocaram lá, academia para o idoso, a maioria, 90%. Aí eu fiquei pensando, nossa, eu passo por essas academias do idoso em todo o estado, de manhã, de tarde, de noite, no frio, no calor, na chuva, nunca tem ninguém. Para quem então, para dizer que tem? E mais, eu sou contra essa academia, porque se eu pego, por exemplo, a minha mãe, ela resolve um dia subir no negócio lá, né, sem uma orientação, talvez ela se machuque. Minha mãe jamais faria isso porque ela conhece o corpo dela. Mas pega um idoso que um dia está caminhando e diz, eu vou subir naquilo ali, e se machuca. Por quê? Porque esse tipo de atividade física tem que ter orientação. Mas vale então, 2 vezes por semana, de tal a tal horário, ter um orientador físico lá para ajudar o pessoal a usar aqueles equipamentos. Porque se o idoso se quebra, quem vai ter que pagar ainda o tratamento do idoso? É o poder público. Isso se não vier um advogado dando a brilhante ideia de entrar com uma indenização. E o idoso ganha. E o idoso ganha. Então vamos fazer um festival de dança, aí ninguém adere. Vamos montar um grupo de vôlei, daí ninguém adere. Aí no final acaba mesmo sobrando a bocha, o dominó e a canastra. Porque não adianta se as pessoas não vão aderir. O SESC tem diversas atividades adaptadas para idosos. Vôlei adaptado, futebol adaptado. É um meio do caminho entre o esporte que a gente conhece da Olimpíada e o que a gente pode fazer com 60, 70, 80 anos. Não significa que a gente não possa. Né? Lazer. Será que lazer é mesmo só o baile? Quem esteve em Joinville, na palestra que eu dei faz umas semanas? Vocês sabem o que eu vou falar agora, né? Segura que vem. Bolo, baile e bingo. Grupo do idoso BBB. Se reúne para jogar bingo, se reúne para dançar e se reúne para comer bolo. Eu não estou falando de maneira pejorativa. É só o jeito que eu aprendi a falar para chamar a atenção de vocês. O grupo de idosos, ele é fundamental. Ele tira idosos de dentro de casa. Ele cria situações de sociabilidade. Ele demonstra para os idosos que estão lá que sexualidade existe, porque eu posso me interessar por alguém, eu posso querer ficar bonita para alguém, eu posso ficar triste quando alguém não vem. Isso é sexualidade, não estou falando de sexo. Não vão fazer sexo no grupo de idosos, pelo amor de Deus. Aí vocês vão fazer num cantinho, né? Na privacidade.
Mas a sexualidade é isso. E ela é importante. Agora, o espaço do grupo de idosos, todo o caminho que esses grupos fazem para conseguir trazer os idosos para suas reuniões, para conseguir trazer novos membros, né, para dentro dos grupos de idosos, precisa ser um pouco mais aproveitado para outras coisas. Cortando a facão, lá em São José, que é onde eu atuo mais, alguns grupos a gente já conseguiu convencer de, então, antes do baile, a gente vai fazer 20 minutos de uma fala de alguma coisa, um preparador físico, sobre prevenção de alguma coisa, sobre, tem alguns profissionais que dão aula de empreendedorismo para idosos, porque tem idosa que faz crochê, que faz tricô, e ela pode ganhar dinheiro com isso. Como que ganha dinheiro com isso? Como que se organiza para ganhar dinheiro com isso? Então, não é só o bolo, o baile e o bingo, são importantes, mas tem outras coisas. A gente achar que um grupo de idosos serve só para isso é diminuir muito a importância de cada um dos seus membros. Muito. Muito. Então, quem está em grupo de idoso aí, pensem nisso. Pensem nisso. Prefeitura, pensar em alguma forma, o Conselho do Idoso, alguma forma de estar junto, de elaborar algumas propostas de intervenção que não sejam só essas 3 questões. Educação. Tem EJA na cidade? Tem? Tem idoso no EJA? Sabe o que eu descobri com a Conferência Estadual do Idoso? Eu fiz a relatoria das propostas que vieram dos municípios, né? Então eu li todas, as 5.800. E na área da educação, eu fiquei impressionada da quantidade de pedidos para que tenha turmas de EJA para idosos. E aí eu fui conversar com algumas pessoas, né? Dizendo, mas o EJA não é para jovens e adultos? Aí é que está. Era para jovens e adultos, não para idosos. O idoso que resolve aprender a ler e a escrever, já depois dos seus 60, 70 anos, ele tem uma forma de aprendizagem diferente do adulto. E quando a gente fala de jovens e adultos, quem é que procura o EJA? É o pessoal lá dos seus 30, 40 anos. E digo mais, são pessoas economicamente ativas que estão trabalhando. Então, as turmas do EJA são oferecidas à noite. Aí o idoso não se sente seguro para sair de casa à noite para ir para uma aula que termina às 10. Eu não sei da população que a gente tem aqui de idosos que são analfabetos, então, mas é de se pensar, né, de se construir de fazer essa proposta piloto de educação. Além disso, tem um projeto em Indaial de um grupo de idosos. Lembra do grupo de idosos? O grupo de idosos se organizou e eles estão indo visitar as escolas municipais e privadas, contando como era a sua infância, como era a sua escola, como que eles aprendiam, as diferenças tecnológicas. Isso faz com que aquelas crianças percebam que as coisas mudam e que quando elas ficarem idosas, os seus netos também não vão ter mais o mesmo mundo que elas têm hoje. Isso é relação intergeracional. Isso é fundamental e está previsto no Estatuto do Idoso. Está previsto na Lei de Aprendizagem, envelhecimento como tema transversal. Precisa estar em todas as séries escolares. Então, por que não? Um grupo de idosos aqui se organizar para ir uma vez a cada 2 meses numa escola dar uma palestra. Lá, fazer uma oficina. Explicar. Gente, tem criança hoje, isso não é nem surpresa, né? Tem criança que não sabe o que é um peão de madeira. Telefone, aquele telefone. Arranjar umas peças dessas, levar para mostrar para eles e contar que isso era tecnologia, que isso era importante, que isso era bom. Tá? Transporte. Eu sei que aqui tem um problema de transporte no município, correto? Transporte urbano. Quem determina a gratuidade do transporte urbano no Brasil, pasmem, não é o Estatuto do Idoso. É a Constituição Federal. Lá, o Estatuto do Idoso é de 2003, a Constituição Federal é de 88, e lá em 88 entrou no texto constitucional que o transporte urbano seria gratuito
para pessoas com 65 anos ou mais. Qualquer coisa diferente dessa precisa de lei específica. Por quê? Porque dentro da legislação brasileira, o que determina a lei federal, ou no caso a Constituição, o Estado e os municípios só podem modificar se for para benefício da sociedade. Então, o município pode criar uma lei municipal dando a gratuidade para pessoas com mais de 60 anos, para os estudantes, para as mulheres loiras de olho verde, no caso eu, para a gente andar por aí de ônibus, para qualquer um. O município pode. Lembrando que cada gratuidade dada a alguém, um outro vai pagar. Alguém paga a conta. Transporte público precisa de combustível, de manutenção. Se alguém andar de graça, alguém vai pagar. Ou é esse alguém que paga a passagem, ou é a própria prefeitura, através de um convênio e de uma regra de isenção com a empresa de transporte público. Certo? Aqui eu sei que tem uma questão de linhas convencionais e linhas especiais. Aí é preciso que a prefeitura atue para verificar se, prestem atenção, convencional é o transporte que faz aquele trajeto, que para em pontos de ônibus e que tem uma frequência, pode ser 2 vezes por dia, 1 vez por dia. O transporte executivo ou especial, ele tem como premissa que ele fará outras rotas ou a mesma rota com atendimento diferenciado, que vai parar em qualquer lugar, não vai parar no ponto de ônibus, ele vai ter, geralmente eles têm um serviço melhor, o ônibus é melhor. Essa é uma discussão que se faz em nível nacional, porque muitas cidades têm a empresa de ônibus que faz o transporte convencional com o nome de transporte especial, e aí não dá gratuidade. Eu não conheço a realidade de vocês, mas isso precisa ser verificado e, um por um, o grande problema do brasileiro é esse. Todo mundo se sente incomodado com determinada coisa, aí todo mundo reclama. Só que a gente não tem que reclamar aqui. A gente tem que criar registros. Eu sou a pessoa que protocola, eu protocolo tudo. Tudo que me incomoda eu protocolo. Porque se eu protocolo, eu tenho a prova de que eu pedi a informação e alguém tem que me responder. Então, existem canais de reclamação. Ouvidoria da Prefeitura, Ministério Público, que é quem vai atuar nesse tipo de caso. Vocês têm que ir lá na promotoria e começar a pedir para registrar as questões. Transporte intermunicipal, esse é um outro calo nos municípios. Quando eu falo lá em Florianópolis, que a gente tem muito município em Santa Catarina que não tem transporte urbano, o pessoal fica impressionado, mas não tem. Quando tem uma linha que passa de manhã vai e de noite volta. E acabou. E muitos ainda são intermunicipais, porque não pegam só aqui Itapoá, vai pegar a cidade do lado, a outra, e aí não tem gratuidade. Então, isso é uma questão que o Conselho tem que pegar um pouquinho mais junto e ficar em cima para verificar se a empresa de ônibus não está usando meios para burlar a oferta da gratuidade. Certo? Isso é uma questão que vocês têm que ver. Em Floripa tem a gratuidade intermunicipal, inclusive. E lá a briga já é outra. O ônibus não para para o idoso, o ônibus não estaciona na calçada para o idoso descer. Então, a gente tem um grande número de hospitalização e de acidentes de trânsito com idoso em ônibus. Que eles tentam subir, a perna não alcança, eles caem de cima do ônibus, não tem o número de... O cobrador não deixa o idoso passar a catraca, então ele vai em pé na frente. Enfim, são outras situações que não são de questão legal. Veja bem, são de questões culturais. Culturais. Eu costumo dizer que lá em Floripa é assim, subiu o idoso no ônibus, dá sono em todo mundo dorme. Fica fingindo que está dormindo para dizer que não viu o idoso. O pessoal vai dormir no ônibus, lá é assim. O que mais que nós temos aqui? Eu vou pegar uma planilhazinha que tem aqui nesse meu livreto. Quais são as políticas de atendimento à pessoa idosa, então, nos municípios? Um grande resumo. Na saúde,
consultas gerais, acesso e oferta, o acesso ao idoso e a oferta pelo poder público municipal. Atendimento de farmácia e vacinação, isso é lá no município. O município que gerencia isso, né? O recurso vem, os remédios vêm do Estado, mas é o município que gerencia. Grupos, atendimento de grupos na saúde, de hipertenso e de diabético, são os que a gente tem hoje, né? Atendimento de fisioterapia e odontologia, a gente sabe que isso é raríssimo de ter, e quando tem a fila de espera é grande, mas essa é uma questão que a gestão é municipal. Terapias complementares, que agora o SUS começou a liberar uma série de terapias, a gestão é municipal. Tudo isso vocês têm que cobrar do município, porque ele tem que cobrar do Estado, tá? E programas de atividade física nas unidades básicas e no NASF, que eu sei que o NASF aqui começou pelo idoso, né? Assistência social, idoso em situação de vulnerabilidade e risco social. A assistência social trabalha com quem está em situação de vulnerabilidade. Fica a minha crítica quando se entende que vulnerabilidade é falta de dinheiro. Vulnerabilidade não é falta de dinheiro. Vulnerabilidade é falta de apoio e de meios de se manter vivo. Às vezes eu tenho dinheiro, mas não tenho condição de cozinhar. Eu tenho dinheiro, mas não tenho condição de comprar comida. Ou seja, eu morro de fome igual. Vulnerabilidade não é falta de dinheiro, mas lá em 1900 e não sei quando a gente começou a falar de assistência social, e em 88, quando veio a Constituição, se determinou que a assistência social trabalha com quem não tem dinheiro. E isso é uma outra questão que a gente tem que começar a romper. Aquilo que eu falei. Aí quem tem um pouco mais de dinheiro, e eu não estou falando de gente rica não, quem recebe 2, 3 salários mínimos já não acessa uma série de serviços. E quando que no Brasil, quem recebe 3 salários mínimos é uma pessoa que tem condição financeira? Quando? Não é. A proteção básica do CRAS, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, serviço de proteção e atendimento integral à família e atendimento domiciliar na proteção e prevenção de violação. O município sabe que tem um idoso lá que está começando a sofrer algum tipo de negligência, a família está deixando sozinho, não percebeu que ele precisa de ajuda, a assistência social vai lá intervir. Tem fila de espera aqui para atendimento da assistência? Vocês sabem, não? Da dupla? Tem dupla aqui de psicólogo e coisa, não? Não tem fila de espera. Então, vocês estão muito privilegiados. São José tem 1 ano e 4 meses de espera. Florianópolis tem 8 meses de espera. Então, o idoso que tem um problema dentro de casa, que está sofrendo riscos, sejam eles quais forem, leva 1 ano para começar a ser atendido, e não por quem vai resolver o problema dele, mas por quem vai tentar organizar a família. Vejam bem, vocês estão numa situação privilegiada. Talvez falte a busca pelo serviço. Se todo mundo for buscar o serviço, vai ter fila. Né? Proteção especial de média complexidade, que aqui não entra para vocês o CREAS, mas entra centro-dia. Serviços especializados, abordagem de situação de rua, abordagem de serviço social, proteção especial de alta complexidade, isso é lá com o Estado, a média também, então, de novo, o município tem que se organizar, verificar o que precisa, fazer as solicitações dentro da estrutura, então, assistência social daqui, falar com a assistência social do Estado, tem que ter um traquejo aqui, vereadores com deputados estaduais, esse que é o serviço político. Entender qual é o seu métier, qual é a sua sociedade, qual é a sua condição da sua sociedade e ir em busca dos meios de ofertar aquilo que precisa. A alta complexidade, então, são as instituições de longa permanência que, pela legislação, é quando acontece o rompimento do vínculo familiar, ou seja, você é idoso, você tem algum tipo de limitação física, psíquica, cerebral, neurológica, mas você tem família, essa família é responsável por você. Depois que se verifica que a família não tem condição nem de ofertar cuidado, nem de pagar um cuidado, o Estado entra. E muitas vezes o Estado vai entrar contra a própria vontade, vai entrar através de decisão judicial. Juiz determina, prefeitura dá jeito de pagar. E aí a prefeitura vai
buscar na alta complexidade do Estado. Será que é necessário fazer por determinação judicial? Será que não dá para começar também a se organizar? Agora, a prefeitura não pode aqui, por exemplo, ir lá na instituição de longa permanência e dizer, me reserva aí 5 vagas, que eu vou manter essas 5 vagas para quando eu precisar, eu colocar idoso. Isso é gasto de dinheiro público de maneira indevida. Tá? E também, de novo, eu vejo muita família pensando assim, o pai está dando trabalho, vou botar num asilo. Também já me dá uma dor essa palavra. Não usem asilo. Fala casa geriátrica. Tá? Vai colocar numa casa. Por quê? Porque está dando trabalho? De novo, é a falta de estruturação e de conversa familiar sobre envelhecimento. Sobre envelhecimento. Quanto tempo que eu estou aqui? Mais 20 minutos? Tá. Acesso, então, aos programas da assistência social, que tem o benefício de prestação continuada, que está sofrendo alteração agora pela reforma da Previdência, que, aliás, vai ser votado hoje, a segunda parte. Esporte e lazer. Atividades e eventos esportivos em diferentes locais e jogos de integração da pessoa idosa. Isso são coisas... A gente tem até aqui os jogos da terceira idade no Estado, que, de novo... Tem outras atividades, mas o povo acaba focando lá na bocha, no dominó e nos jogos sentados, né? Mas tem outras atividades. Eu conheci um senhor de 90 anos que começou a correr grandes maratonas com 68, 69. Ele corre 42 quilômetros. Eu abracei ele com toda a força do mundo e disse, graças a Deus, o Senhor me deu esperança. Eu ainda posso ser uma atleta, porque eu não comecei ainda. Eu tenho que começar. Acho que eu posso começar com 68. Já me garrei lá naquela possibilidade. Estou garrada lá. Uma hora, né? Se ele conseguiu, por que eu não consigo? Agora não está dando. Programas de exercícios físicos dentro dos centros comunitários, dentro dos grupos de idosos. Eventos de atividade física e de lazer, promoção, divulgação de atividades que os municípios podem fazer. Sabe uma coisa que pode ser feita? Não tem educação física nas escolas? Mas não pode ter feito de vez em quando lá com o professor de educação física da escola, trazer um grupo de idosos junto? Olha só, você aproveita o profissional que está lá para ele atender também a população idosa do entorno. Cultura, promoção e atividades artísticas, acesso à exposição, a teatro, coral, dança e etc. Educação, o EJA, alfabetização dos idosos através de cursos e oficinas, trabalho intergeracional, que foi o que eu falei, nas escolas, nas ILPIs, nos centros comunitários, cursos de extensão e formação para idosos. Curso de extensão significa falar de coisas que a gente até acha que sabe ou precisa organizar melhor o pensamento. Economia doméstica, empreendedorismo, que eu já falei. Uma parte que a gente pode falar sobre atividades que são rentáveis para os idosos, reinserção no mercado de trabalho. Veio muito nas propostas dos municípios pedido de curso de tecnologia para o idoso aprender a mexer no smartphone. E isso é importante demais, porque a gente tem agência bancária fechando caixa físico e abrindo caixa eletrônico. Porque a gente tem agora, por exemplo, a Previdência Privada, o INSS, só faz agendamento pela internet agora. Então, o idoso precisa saber mexer nisso. Muitos idosos são vítimas de golpes, tanto de familiares como de pessoas que eles não conhecem, porque não sabem usar a tecnologia. Aí chega na frente de um caixa, pede ajuda, chega na frente de um computador, pede ajuda, e a pessoa ali já fica sabendo CPF, senha, conta de banco, e assim vai. Então, é muito mais do que uma questão bonitinha de ver o idoso mexendo no celular e dizer, porque o meu avô é moderno. É uma questão de segurança e de inclusão. Aprender a mexer na tecnologia. E fazer com que também a população idosa rompa o preconceito com a tecnologia. Rompa a resistência que tem de aprender algo novo. Mas é que eu sempre fiz assim. Mas tem jeitos diferentes de serem feitos. O sempre fiz assim é um problema na vida da gente. A gente tem que aprender outras coisas, né? Aliás, não é aprender outras coisas, é aprender a fazer diferente as mesmas coisas. Tá? Cursos, palestras e oficinas, que é o que está tendo aqui hoje, que é o que já teve algumas vezes. Confecção de cartilhas e material de divulgação.
que isso também o município pode fazer sobre todas as suas atividades, sobre os direitos, sobre os acessos. Curso de inclusão digital que eu acabei de falar. Transporte urbano, melhoria na acessibilidade, porque não basta, como eu falei, lutar para ter o transporte e aí não ter a parada de ônibus adequada. Lutar para ter o transporte, já te passo a palavra, e não ter um cobrador e um motorista que sejam treinados para atender a população idosa. Adequação dos equipamentos sociais e urbanos, acessibilidade de calçada, acessibilidade nos espaços públicos. O idoso vai vir aqui até a Câmara de Vereadores. Se ele tiver numa cadeira de roda, ele consegue entrar? Se ele tiver dificuldade no joelho, porque vocês sabem que o joelho é complicado na vida da gente, ele consegue subir a escada? É acessibilidade. Se você não dá acessibilidade, você não dá cidadania. Então, a gente tem que começar pelo poder público. Tá? Estacionamento, as vagas identificadas. E os motoristas todos, de ônibus, de táxi, não sei se aqui tem o aplicativo, Uber e tal, eles terem também capacitações direcionadas. Você levantou a mão? O que era? A gente depois vai abrir espaço, mas pode falar. Ônibus para Curitiba. Então, é interestadual, você está falando. Estão trazendo o microfone para a senhora falar no microfone. Tem muitas pessoas que dependem dessa condução. Só que o executivo e o convencional são a mesma coisa, são ônibus iguais, fazem o mesmo trajeto. Esse dia minha filha tomou um ônibus cheio de baratas, que era o ônibus que era o executivo, né? Então, por que eles não fazem de manhã e à noite um ônibus convencional? Qual que é o seu nome? Irene. Dona Irene, tem uma confusão muito grande aí. Primeiro, a gente está falando de transporte interestadual, não é urbano. Transporte interestadual são 2 cadeiras gratuitas para pessoas com 65 anos ou mais. Então, assim, o fato de muitas pessoas irem fazer tratamento de saúde em Curitiba não é uma questão dessa empresa. E é isso que eu queria deixar claro para vocês. Tem coisas que a gente gostaria que fosse, mas não são. Então, por isso que a gente quer uma explicação, o porquê. Mas não são. E em Itapoá, a gente não tem o ônibus para Curitiba, que muitos idosos precisam. O município, assim, ó, o transporte, a prefeitura tem que cuidar do transporte dentro do município. Dentro de Itapoá. O que eu acho que a reivindicação de vocês é o transporte para tratamento de saúde, que é diferente. É diferente. Então, não é a empresa de transporte urbano ou intermunicipal que tem que responder isso, porque vocês estão pedindo algo que, por lei, eles não são obrigados a dar. Eles não são obrigados. Eles têm que dar duas cadeiras para pessoas com 65 anos, não é 60, ou mais, para interestadual. Agora, tem empresa que vai tentar burlar isso. Floripa, por exemplo, eles botam dia e horário que o idoso pode viajar gratuitamente. Aí a gente atua, faz a denúncia, vai no Ministério Público. Agora, 2 cadeiras por ônibus interestadual tem que ter. E aí, passou de 2, o idoso chegou lá. Mas aí a senhora vai denunciar, como eu estou dizendo, vai denunciar para o Ministério Público, vai denunciar para o DETER, vai denunciar para o DENIT. Nunca a gente tem uma. Então, eu vou concluir. Quando a gente tem 2 idosos já dentro do ônibus com a gratuidade, o restante vai viajar pagando 50%. Essa é a legislação. Agora, de que forma que a senhora vai saber se já tem 2 lá viajando de graça ou não? Isso é uma coisa que a senhora tem que buscar aqui o Ministério Público ou o DENIT, que é o Departamento Nacional de Trânsito, para fazer a denúncia e eles vão verificar. A grande questão da população, e foi que eu falei há pouco, é que existe o problema. O problema acontece, mas a reclamação não vai para quem tem o poder de fiscalização e de fazer acontecer. Tem que ir lá no DENIT. Tem telefone do DENIT, porque a sede deles fica em Florianópolis. Mas o próprio Conselho pode auxiliar vocês a fazer essa denúncia no DENIT. Agora, que fique claro, o transporte que a prefeitura é responsável é dentro da esfera geográfica do município.
Ainda que os municípios de Santa Catarina ainda fazem essa ambulância-terapia, né? Coloca a pessoa dentro da ambulância, dentro de uma van e manda geralmente é para Florianópolis ou para a região Joinville aqui, para ser atendido. Só que isso, verifique, isso não está nem dentro da política de transporte, está dentro da política de saúde. Porque já que o município não tem aqui, vai oferecer o transporte para a pessoa fazer lá. E outra questão, quando a pessoa faz por liberalidade, ela resolve fazer um atendimento de saúde em Curitiba por conta, ou se inscrever lá para o atendimento, não é a prefeitura que tem que verificar o transporte dessa pessoa até Curitiba. Obrigada, entendeu? De nada. A gente vai abrir para pergunta agora? Não sei, porque na verdade eles tinham me colocado que no final da minha fala abriria para pergunta, que senão eu não consigo concluir. Pode ser? Pode ser? O senhor aguarda um minutinho? Pode? Já estou terminando, coisa de dois minutos. Ariane, daí depois eu quero também fazer uma questão sobre essa do transporte, falar. Sim. Bom, voltando aqui, que era o meu último item, que é sobre a capacitação das pessoas que trabalham com o idoso. A gente fala muito de violências contra a pessoa idosa, a gente fala muito de violência física, violência emocional, violência patrimonial, violência financeira. E eu sou uma pessoa que defendo muito um tema, não esse tipo de violência, né? Mas que a gente converse, que a gente exponha um tema de violência que a gente não coloca porque as pessoas não registram, que é a violência institucional. É a violência que é praticada dentro da relação de prestação de algum serviço. Então, quando dizem que a maior violência no Brasil contra o idoso é a negligência, eu rebato dizendo que é a violência institucional. Quando eu digo para vocês que o INSS não aceita mais receber agendamentos que não sejam pelo 183, é 183? 135, pelo 135 ou pela internet, ele está cometendo uma violência institucional. Que quem é que tem obrigação de ter internet e telefone em casa? Tem alguma lei que diga que a gente é obrigado a ter internet e telefone? Não. Quando a gente vai buscar um atendimento médico, e esse atendimento médico leva 2 anos para uma especialidade, isso é uma violência institucional. Quando a gente tenta subir num prédio público e esse prédio não tem acessibilidade, isso é uma violência institucional. Quando a gente busca o Ministério Público e ele também não dá a sua orientação ou diz, isso aqui não é comigo, isso é uma violência institucional. Eu estou dando exemplo de todos os poderes. Quando a gente fica esperando que a Câmara de Vereadores faça algum tipo de projeto de lei que seja importante para efetivar um direito e isso não acontece, isso é violência institucional. Vocês vejam bem se a gente não tem violência institucional nesse país. É o que a gente mais tem. Violência institucional. Só que essa violência institucional, ela só vai ser vista no momento que nós, enquanto cidadãos, a gente começar a denunciar e isso virar número. Enquanto não virar número, vai ficar a Ariane falando e vão dizer, não, isso aí não, está falando por falar. Quantas pessoas registram queixa do mau atendimento? Quantas pessoas registram queixa da espera? Eu vou fazer um atendimento no plano de saúde, porque o plano de saúde é terrível, gente. É violência institucional. É violência institucional. Vai reclamar na ANS. Vai, liga. Mas eu não tenho telefone, busca. Isso é um trabalho que a gente tem que ir atrás. Todo mundo aqui tem um filho, tem um neto, tem um amigo. Busca. Exercício de cidadania não é sentar na cadeira e esperar as coisas acontecerem. Exercício de cidadania é ir para a rua e dizer, olha, está vendo isso ali? Aquilo está errado e eu estou vendo que está errado e eu exijo, enquanto cidadão, que aquilo seja arrumado. Vai acontecer 1, 2, 3, vão acontecer várias reuniões dessas aqui em que vocês não vão ter todas as respostas. Sabe por quê? Porque as pessoas que têm que dar resposta não estão acostumadas a se explicar. É uma questão de construção cultural. E se vocês começarem agora, e os netos de vocês verem, o meu avô saiu às 8 horas da manhã de casa numa terça-feira para ir lá para a Câmara de Vereadores para uma audiência pública, isso vai começar a construir uma cultura política dentro de casa. E cultura política não é dizer que é do partido A, do partido B ou do partido C. Cultura política é de participação.
Política é cidadania. É você saber que você é um cidadão e que você tem deveres e que você tem direitos. As pessoas acham que são cidadãos só no momento de dar voto. E não é. Aquilo lá é uma parte. Uma parte. A gente tem um problema muito sério com a população idosa, porque foi uma população, a gente tem muitas mulheres que não votavam, que ao longo da sua existência que adquiriram o direito de votar, então elas não conseguem se sentir parte. A gente tem idosos que passaram uma vida inteira, quando não era obrigatório o voto, não votavam. Então, a política sempre foi algo muito distante. Não tem uma construção de cidadania, e se tem uma visão de que o Estado vem para dar as coisas. Aí eu vou esperar o Estado me dar o meu atendimento de saúde, eu vou esperar o Estado com a aposentadoria, eu vou esperar o Estado. Só que se o Estado não é provocado, a parte dele ele não vai fazer, gente. Quer um exemplo de dentro de casa? Quem tem uma torneira pingando em casa? Todo mundo tem uma torneira pingando? Uma hidra que vaza água? Todo mundo tem. Mas a gente só troca a torneira quando? Quando ela estoura. Senão a gente passa um veda-rosca, senão a gente bota um caninho, senão a gente passa uma massinha, mas trocar a torneira que é bom a gente não troca. É poder público. Ele está ali com a torneira pingando. Se a gente não for lá dizer assim, ó, vai estourar, vai estourar, vai estourar. E na hora que estourou dizer, olha, estourou, estourou. Ele não vai lá trocar a torneira. Porque ele está acostumado a fazer que nem a gente faz em casa. É a massinha, é o veda-rosca. E eu não estou falando mal de quem está lá hoje, porque isso é uma questão cultural. Isso é uma questão de sempre. Eles receberam, o governo atual recebeu do governo anterior assim, que recebeu do anterior assim, que recebeu do anterior assim. E a população é a mesma, agindo da mesma forma. Então, eu peço desculpa se vocês acharam que eu ia vir para cá dizer o que vocês já sabem. Eu vim dizer para vocês que vocês têm um poder nas mãos, na boca, de fala e de ação. E não adianta esperar que a resposta venha, a resposta não vem, daí vai chegar em casa e vai falar, o jovem hoje reclama na internet. Aí vai botar no Facebook. Grande porcaria. Facebook, e aí? Vai lá dizer que é politizado para os outros? E o que você faz na prática? Na prática. Por você e pelos seus. A gente precisa começar a entender isso. E por fim, que eu falei lá em Joinville, e falo aqui de novo. A gente tem os conselhos municipais de direitos, que são peças fundamentais para o exercício da cidadania. É onde a gente tem o poder público e a sociedade civil em paridade. O voto lá, de todos eles, tem o mesmo peso. Não é porque representa assistência, não é porque representa esse ou aquilo, que tem mais peso do que os outros. O conselho se reúne todo mês. Ele tem reuniões fixas, acho que aqui é a última terça do mês, né? A última terça-feira do mês à tarde? De manhã. Os idosos vão nas reuniões do Conselho Municipal do Idoso? Ver o que eles estão discutindo lá? Reunião é aberta. Comecem a ir, comecem a participar, comecem a sugerir. Porque é assim que se faz política. Não é dizer, não, porque aquele pessoal do conselho. Tem conselheiro aqui? Quem é que é conselheiro aqui? Vocês. E vocês, conselheiros? Vocês, conselheiros. Assumam a responsabilidade de ser conselheiros. Porque ser conselheiro não é só ir lá uma vez por mês. Ser conselheiro é agir diariamente. Diariamente. Na vida pessoal, como exemplo, dentro de casa, na comunidade que atua e no conselho. Como conselheira estadual, eu falei isso lá em Joinville, até algumas pessoas depois vieram me puxar aqui a perna, mas eu falo de novo. Como conselheiros, a gente não pode esperar que alguém venha ensinar para a gente as coisas. Não dá. A gente tem que pegar cartilha, e ler cartilha, porque é daqui que vem a informação. Não precisa esperar alguém como a Mariane que vem aqui para dizer o que é o direito, o que é o dever. O direito, para eles e para vocês, está escrito na lei. É só ler. É só ler. Mas a gente espera que alguém venha explicar o miudinho. Culpa das nossas escolas, que ensinaram a gente a ficar sentado e a professora fala e a gente fica quieto ouvindo. Não ensinam a gente a pensar.
Só que a gente pode modificar isso a qualquer tempo da vida. Ah, porque a Ariana já tem 70, não vou parar para ler agora. Para! Tem que ler, tem que se informar. Tem que se imbuir dessa responsabilidade. E quem aqui está no meio do caminho, não fez 60 ainda, né, e está indo para lá, está indo lá para os idosos, tem que tentar reverter os quadros. Fez mal à saúde, bebeu demais, fumou demais, para agora. Porque lá no final você vai ser mais um na fila do SUS. E não foi o SUS que fez a gente ficar doente, foi a gente mesmo. Foi a gente mesmo. Cada um tem que assumir a responsabilidade pela sua existência, pela sua vida. Isso é o maior exercício de cidadania. Porque se eu assumo a responsabilidade pela minha vida, eu vou saber, inclusive, onde exigir os meus direitos. Se eu não assumo a minha responsabilidade, eu espero que alguém faça por mim. Certo? Isso aqui está parecendo assim uma doutrinação, vocês me perdoem, mas é o que eu defendo. Eu vejo muito, eu trabalho muito com idosos, e eu vejo muitos idosos dizendo, pois é, mas é que o fulano, mas é que o Beltrano. Não é assim, não é mais é que, mas é que. Todo mundo aqui tem direito de fala, e a gente só precisa descobrir onde falar. Os canais estão abertos, estão lá esperando. Peguem os grupos de idosos, vão lá, busquem onde que está a ouvidoria da prefeitura, marca uma reunião, vai lá registrar tudo que está errado na ouvidoria, porque se registra na ouvidoria, a ouvidoria é obrigada a responder. Obrigada. Faz um ofício, protocola lá no gabinete do prefeito, pede resposta. É assim que a gente faz. Documenta e pede resposta. E aí a resposta vai ter que vir. Não precisa ficar só esperando o Conselho Municipal de Idosos fazer esse tipo de audiência. Não precisa. Certo? Eu vou ficar à disposição de vocês para mais algumas perguntas, e depois acho que vão ter aqui as falas do pessoal, né, que veio com as respostas aí, mas eu vou ficar aqui até meio-dia, não se preocupem, eu converso com todos vocês, tá certo? Muito obrigada pela atenção.